Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos ao Como Aprender Contabilidade. Eu sou o Luiz Carlos, responsável pelo site, e hoje eu vou trazer para vocês os conceitos que envolvem a demonstração do valor adicionado, DVA. Essa demonstração financeira se tornou obrigatória a partir do advento da Lei 11.638/07, que alterou alguns artigos da Lei das SAs, a 6404/76. A partir da 11.638, as companhias abertas foram obrigadas a elaborar e divulgar a DVA ao final de cada exercício social. Então, para ver se a gente torna esse assunto menos árido, eu preparei um mapa mental aqui e vamos ver se ele nos dá uma boa base para a gente desenvolver a nossa aula. A primeira pergunta que surge, o que é o valor adicionado? Que muitos alunos, a gente muitas vezes não sabe. O valor adicionado significa a riqueza gerada por uma companhia em determinado período. A NBC-TG 09, ela diz o seguinte, que valor adicionado representa a riqueza criada pela empresa, de forma geral, medida pela diferença entre o valor das vendas e os insumos adquiridos de terceiros. Inclui também o valor adicionado recebido em transferência, ou seja, produzido por terceiro e transferidos à entidade. Essa demonstração ela é dividida em duas partes. A primeira parte, em que você apura como o valor adicionado foi gerado. E a segunda parte é como esse valor adicionado foi distribuído, com a geração do valor e a distribuição. Vamos ver o que diz a nossa NBC-TG 09. O primeiro ponto do valor adicionado são as receitas de vendas de mercadorias, produtos e serviços. O que vem a ser isso? Representa os valores reconhecidos na contabilidade a esse título pelo regime de competência e incluído na demonstração do resultado do período. Inclui os valores dos tributos incidentes sobre essas receitas. Por exemplo, ICMS, IPI, PIS e COFINS, ou seja, corresponde ao ingresso bruto ou faturamento bruto, mesmo quando na demonstração do resultado tais tributos estejam fora do cômputo dessas receitas. Então é aquela primeira linha da demonstração de resultado do exercício, a receita bruta de vendas e serviços. O segundo elemento são as outras receitas. O que vem a ser essas outras receitas? Os valores que sejam oriundos principalmente de baixas por alienação de ativos não circulantes, tais como resultado da venda de imobilizado, de investimentos e outras transações incluídas na demonstração do resultado do exercício, que não configuram reconhecimento de transferência à entidade de riqueza criada por outras entidades. Da mesma forma que o item anterior, inclui os tributos incidentes sobre essas receitas. Você vendeu imobilizado, vendeu um investimento, e isso vai entrar como essa outra receita. Aqui é o segundo item da geração do valor adicionado. Os insumos adquiridos de terceiro, os valores relativos às aquisições de matérias-primas, mercadorias, materiais, energia, serviços, etc., que tenham sido transformados em despesas no período, enquanto permanecerem nos estoques, não compõem a formação da riqueza criada e distribuída. Então vejamos o seguinte, a gente aqui tem somando receita, mais outras receitas, e os insumos já vai entrar negativamente. Vamos ver o que diz desses insumos aqui. O que vem a ser o custo dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos. Inclui os valores das matérias-primas adquiridas junto a terceiros e contidas no custo do produto vendido, das mercadorias e dos serviços vendidos adquiridos de terceiro,
não inclui gastos com pessoal próprio. São os materiais, energia, serviços de terceiros e outros. Aqui nós temos, inclui valores relativos às despesas originadas da utilização desses bens, utilidades e serviços adquiridos juntos a terceiro. Dos valores dos custos dos produtos e mercadorias vendidos, materiais, serviços, energias consumidos devem ser considerados os tributos incluídos no momento da compra. Por exemplo, ICMS, IPI, PIS, COFINS, recuperáveis ou não. Esse procedimento é diferente das práticas utilizadas na demonstração do resultado. Deixa eu um exemplo típico aqui. Eu comprei uma mercadoria, quando vem a nota fiscal, eu tenho ICMS destacado. Aquele valor é recuperável. Para efeito de formação do meu custo, o que eu vou ter? Eu vou ter deduzindo esse valor. Total da nota fiscal foi 1.000, esse imposto recuperável 10, eu vou contabilizar como custo do meu material os 990. Só que nessa DVA vai aparecer os 1.000. Então vocês veem que é diferente da nossa demonstração de resultado. Ela é a base para a gente fazer a DVA. E o terceiro elemento, a perda e recuperação de valores ativos. Inclui valores relativos a ajuste por avaliação a valor de mercado de estoque, imobilizados e investimentos. Também devem ser incluídos valores reconhecidos no resultado do período, tanto na Constituição quanto na reversão da provisão para perdas por desvalorização de ativos, conforme a aplicação do CPC 01, redução ao valor recuperável de ativos. Se no período o valor líquido for positivo, deve ser somado, correto? Aqui você parte da perda para diminuir, para fazer esses três elementos aqui são negativos. Agora, se não teve perda, ele teve uma receita, isso aqui vai ter que ser somado. É isso que diz a nossa demonstração. O nosso quarto item do valor adicionado, depreciação, amortização e exaustão. Eles representam os valores reconhecidos no período e normalmente utilizados para conciliação entre o fluxo de caixa das atividades operacionais e o resultado líquido do exercício. O que vem a ser esse fluxo de caixa? Quando eu tenho uma despesa de depreciação, ela não me gerou um desembolso de caixa, gerou pura e simplesmente um aspecto econômico de despesa. Valor adicionado recebido de transferência. É o nosso resultado da equivalência patrimonial. Ela pode representar receita ou despesa. Se despesa, deve ser considerada como redução do valor negativo, como redução ou valor negativo. Se receita, ela vai somar. As receitas financeiras inclui todas as receitas financeiras, inclusive as variações cambiais ativas, independentemente de sua origem. E as outras receitas. Dividendos, inclui os dividendos relativos a investimento avaliados ao custo, aluguéis, direitos de franquia, etc. E por último, nós temos a provisão para crédito de liquidação duvidosa, que inclui os valores relativos à constituição e reversão dessa provisão. Ok? E agora nós temos a distribuição do valor adicionado. Como dar-se-á isso? Primeiro, suas despesas com o pessoal. Valores apropriados ao custo e ao resultado do exercício. A remuneração direta, que vem a ser a remuneração direta. Os valores relativos a salários, 13º, honorários da administração, inclusive os pagamentos baseados em ações, férias, comissões, horas extras, participação de empregado no resultado, etc. Tudo que os funcionários receberam está aqui nesse primeiro item, a primeira distribuição. Depois nós temos benefícios.
os valores relativos à assistência médica, alimentação, transporte, plano de aposentadoria, etc. O nosso fundo de garantia, os valores depositados em conta vinculada dos empregados. Então, você vê o seguinte, o primeiro grande grupo, a gente gerou essa riqueza toda aqui bonitinha e distribuímos com o pessoal. Tudo que foi remuneração direta, benefícios, fundo de garantia, vai por aí afora. Depois o outro sócio da empresa, o mais poderoso de todos eles. O governo, ele entra na empresa com aquela sanha tributária, cobrando impostos, taxas e contribuições. Então na DVA, aqui vão estar registrados os valores relativos ao imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, contribuições ao INSS, incluído os valores de seguro de acidente de trabalho, que sejam ônus do empregador, bem como os demais impostos e contribuições a que a empresa esteja sujeita. Para os impostos compensáveis, tais como ICMS, IPI, PIS e COFINS, devem ser os valores devidos ou já recolhidos e representam a diferença entre os impostos e contribuições incidentes sobre as receitas e os respectivos valores incidentes sobre os itens considerados como insumo adquiridos de terceiro. Ok? Então, depois dos dois grandes grupos, pessoal e governo, nós temos a remuneração dos capitais de terceiros, que são os valores pagos ou creditados aos financiadores externos de capital. Bancos, fornecedores, o que nós pagamos aos bancos? Juros, despesas financeiras, inclusive as variações cambiais passivas, relativa a qualquer tipo de empréstimo e financiamento junto a instituições financeiras, empresas do grupo ou outras formas de obtenção de recursos, inclui os valores que tenham sido capitalizados no período. Inclui os aluguéis, inclusive as despesas com arrendamento operacional, pagos ou creditados a terceiro, inclusive os acrescidos aos ativos. E outras remunerações que configuram transferência de riqueza a terceiros, mesmo que originadas em capital intelectual, tais como royalties, franquia, direitos autorais, etc. E por último, a remuneração dos capitais próprios, daqui a remuneração dos donos da empresa, dos acionistas. A remuneração dos capitais próprios, valores relativos à remuneração atribuída aos sócios e acionistas, que podem ser os juros sobre capitais próprios e os dividendos. Inclui os valores pagos ou creditados ao sócio e acionista por conta do resultado do período, ressalvando-se os valores dos juros de capital próprio transferido para a conta de reserva de lucros. Devem ser incluídos apenas os valores distribuídos com base no resultado do próprio exercício, desconsiderando-se os dividendos distribuídos com base em lucros acumulados de exercícios anteriores, uma vez que já foram tratados como lucros retidos no exercício em que foram gerados. Lucros retidos e prejuízos do exercício. Inclui os valores relativos ao lucro do exercício, destinado a reservas, inclusive os juros de capital, o JCP, quando tiver esse tratamento nos casos de prejuízo, deve ser o valor incluído com sinal negativo. Claro, nos casos de prejuízo, esse valor deve ser incluído com sinal negativo. Claro. Bom, gente, com isso nós temos a primeira parte do nosso mapa mental, em que detalha como é formada a nossa DVA. Só relembrando, DVA significa
demonstração da riqueza criada pela empresa. Valor adicionado é isso. Nós temos o primeiro grande grupo, que é a geração do valor adicionado e como ele é distribuído. Na próxima parte do nosso vídeo, eu vou mostrar outro mapa mental em como o CPC 09 demonstra o modelo de como deve ser apresentada essa DVA para as empresas comuns. Porque tem 3 modelos diferentes para empresas que tratam com atividade de seguro, as financeiras e as empresas em geral. Eu vou apresentar aqui o modelo das empresas em geral. Ok? Vamos passar aqui um minutinho só. Bom, gente, aqui eu vou mostrar mais ou menos como é o modelo da nossa demonstração aprovada pela NBC-TG 09. Ela tem os seguintes tópicos. O item 1, nós temos as receitas. O que vem a ser as receitas? Nós já vimos vendas de mercadorias, produtos e serviços, as outras receitas, as receitas relativas à construção de ativos próprios e provisão para créditos de liquidação duvidosa, reversão ou constituição. O segundo tópico, os insumos adquiridos de terceiro. O item 2 do nosso, então você veja aqui, valores positivos, as receitas, valores negativos, os insumos adquiridos de terceiro. Inclui os valores dos impostos, PI, ICMS, COFINS, PIS, vai por aí. O item 1 menos o item 2, eu tenho o valor adicionado bruto. Então, veja que nós estamos chegando de como é montada, de como é apresentada a DVA. Depois que a gente chegar ao valor adicionado bruto, a gente aloca os valores relativos à depreciação, amortização e exaustão. Quando nós chegamos, somamos esses valores, porque isso aqui não gerou saída de caixa, gerou somente despesa, nós temos o valor adicionado líquido produzido pela entidade. Aí nós vamos para os valores adicionados recebidos por transferência. Agora nós vamos ao valor adicionado, ao item 6, que é o valor adicionado recebido em transferência. O que é? O resultado da minha equivalência patrimonial, receitas financeiras e outras receitas. Depois disso, eu tenho o item 7, que é o valor adicionado total a distribuir. Então, aqui eu já tenho o total da riqueza gerada. O item 7 me dá o total dessa riqueza. E agora nós vamos ver como isso vai ser distribuído. A distribuição do valor adicionado. Como ele se comporta? A distribuição do nosso valor adicionado. Para quem vai? Olha, o pessoal, remuneração direta, benefícios e o fundo de garantia. Vocês acabaram de ver no outro mapa. Depois, o nosso querido governo, com taxas e contribuições federais, estaduais e municipais. Belo sócio de qualquer empresa é esse aí, esse que manda demais. E depois, a quem nós remuneramos, aos nossos terceiros, como eles foram remunerados? Através de juros, que os bancos, nossos fornecedores receberam, os aluguéis que nós pagamos e outras remunerações. E por último, a remuneração dos capitais próprios, que são os acionistas. Eles recebem seus juros, eles recebem dividendos,
Aqui estão os lucros que foram retidos, gerado ou prejuízo do exercício, e a participação dos não controladores nos lucros retidos só para consolidação. Ok? Eu acredito que tenha ficado mais ou menos, que nós conseguimos demonstrar qual o objetivo da DVA. Então, simplificando, a demonstração de valor adicionado, ela visa mensurar a riqueza gerada por uma companhia em determinado período e como esse valor, essa riqueza gerada, foi distribuída. Espero ter conseguido traduzir da maneira mais simplória possível esse assunto que é muito árido. Eu vou pedir a vocês um favor especial. Digam se gostaram ou não desse vídeo, se ficou claro ou não. Aqui nos comentários vocês podem escrever o que vocês quiserem, que eu vou ficar muito feliz com a opinião de vocês. E para aqueles que ainda não se inscreveram em nosso canal, por gentileza se inscrevam, ativem o sininho, que aí vocês receberão as informações assim que nós tivermos postado novos vídeos. A próxima questão que nós vamos resolver foi exigida na prova do CFC sobre a DVA. Eu fiz questão de mostrar para vocês o objetivo dessa demonstração. Ok? Até a próxima. Muito obrigado a todos. Até.